A gente não tem doutorado, nem nada disso. Nós lutamos durante os anos, como pais, muitas vezes cometendo erros. Muitas vezes castiguei meus filhos com raiva, cometi erros e chorei diante de Deus. Eu cometi esses erros e eu peço desculpas aos meus filhos por isso. Eu me lembro que muitos anos atrás, nossos filhos eram pequenos e a gente pregava a perfeição, como a gente prega hoje. Alguém veio até mim e perguntou: irmão Zac, seus filhos brigam aí entre si? O que vocês acham que eu falei? Eu falei: sim, são todos filhos de Adão. Só porque nasceram através de mim não significa que nasceram de novo. Eles são crianças pequenas, como qualquer outra criança. A única coisa que eu disse foi que eu nunca permito que eles usem as mãos para se tocarem. Todas as brigas devem ser verbais, com palavras. No momento em que você tocar uma pessoa com a mão, eu vou intervir, eu vou fazer algo a respeito. Mas verbalmente eu não me importo. Eles são crianças e correm, e fazem bagunça, derrubam as coisas. E eu nunca me preocupei com eles fazendo essas coisas, quebrando uma coisinha aqui, outra ali. Eu não permitiria que eles fizessem isso aqui na igreja, né? Mas não corre aqui, né? Não derruba nada aqui. Mas em casa você pode correr, derrubar, porque afinal é o lugar onde eles podem relaxar, né? São garotos. E eu senti que essas coisas não eram importantes para mim. As coisas materiais nunca foram realmente importantes para mim. Os valores espirituais eram importantes e eu queria que eles percebessem isso. Se eles acidentalmente quebrassem ou perdessem alguma coisa, eu disse: toma mais cuidado, hein? Então, eu nunca me preocupei com isso. Então, mesmo naquela época que eles estavam crescendo comigo, e tinha reuniões de pai na igreja, eu falava: por favor, não imite as coisas que eu faço, as coisas que eu permito, ou não permito para os meus filhos. Não façam, porque, gente, cada um de nós é diferente. O nosso objetivo final é o mesmo, né? Você sabe que nem no futebol tem um gol. Você pode pegar a bola por aqui ou por ali, fazer um cruzamento, ir de cabeça. Seja qual for o caminho, o seu objetivo é criá-los no temor de Deus. E se eu crio eles de um jeito e você cria de outro, por outro caminho, tem variedade na forma como a gente educa os nossos filhos. E você não tem que dizer assim: tem que ser desse jeito. Você pode imitar alguém e não dá certo. Então, a principal coisa que eu diria é que precisamos fazer por nossos filhos é orar por eles. A minha esposa e eu fazemos isso até agora. Oro pelos nossos netos todos os dias. Oro pelos seus filhos, porque em última análise é a oração que transforma. Oramos a Deus, só Deus pode mudá-los, contê-los. E não se perturbe se seus filhos fizerem algumas coisas perversas. Porque tem umas coisinhas aqui, né, uma traquinagem aqui ou outra. E alguns dos meus filhos falam hoje pra mim: pai, você nem sabe as coisas que a gente fazia. E ele me conta algumas coisas e eu falo: ei, você fez isso? E eles falam: fiz. A gente era criança e fazia as coisas pelas suas costas. Fazia algumas coisas. Então, mas quer dizer, eles não machucaram ninguém. E tem certas coisas que tá tudo bem. Crianças são crianças, né? Eles não vão crescer perfeito desde o primeiro dia. Então, há coisas que, no final das contas, mudarão se você orar por eles. Então, ore para que Deus coloque o temor neles, contenha-os, mas eles devem ver retidão em você. Então, quero dizer isso como uma introdução, ok? Vou responder as perguntas aqui e alguém pode ter algo para dizer. Como esposa que trabalha, ainda não sou mãe, administro a casa e o trabalho e tenho dificuldade de passar tempo lendo com a palavra de Deus em oração. Você sugere o que posso fazer? Bem, eu nunca fui esposa, né? Então eu vou dar essa para minha esposa.
Eu também fui uma esposa e trabalhadora durante um ano antes dos nossos filhos nascerem, o primeiro filho nascer. E foi uma época agitada, porque eu trabalhava como anestesista, então eu tinha tarefas noturnas, e no dia seguinte eu tinha que trabalhar, e também estava esperando o primeiro filho na época. E eu passei pela mesma luta que a irmã está descrevendo aqui, e deve ter passado. Mas aproveitei sempre que eu pude, porque eu sabia que quando o bebê nasceria, e aí eu não ia ter tempo mesmo, nem ter nem um pouquinho de tempo. Então, eu aproveitava ali à noite, no intervalo do trabalho, ou coisa assim, eu aproveitava o tempo. Mas descobri que ser uma solteira foi uma grande mudança na minha vida, né? Fui muito ativa, estudante na universidade e tudo mais. Depois me casei e aí descobri que eu estava caindo espiritualmente quando eu me casei. E eu percebi que eu tinha chegado ao fundo do poço da minha vida espiritual por causa de terem surgido tantas coisas e tantas frustrações, problemas de saúde, coisas assim. E eram muitas coisas, eu me sentia meio sobrecarregada. E foi então que o Senhor me batizou no Espírito Santo de uma forma renovada e me deu o dom de línguas, que eu nem pedi. E houve um frescor na minha vida depois disso. Um frescor muito grande. E eu posso dizer que o Senhor me tirou daquela condição do fundo do poço e me levantou. E eu descobri que Deus não está olhando para ver se passei tempo em oração, ou tempo que eu passei, o que fiz por Ele. Se estava testemunhando todos aqueles sentimentos de condenação. Deus tirou isso tudo da minha vida. Eu passei a entender Deus como um pai amoroso que me ama muito, que me acolheu quando eu me afastei dele e me trouxe de volta para ele. E foi um relacionamento maravilhoso. Então, sempre que eu tinha tempo, mesmo que fosse uma frase, eu falava com ele. Senti que o Senhor se tornou tão próximo de mim. E eu ia agradecê-lo, eu falava com ele, eu ia pedir ajuda. E mesmo que tenha sido uma frase apenas. Então descobri que a minha comunicação com o Senhor foi restaurada. Portanto, não era como uma agenda ali que eu tinha que cumprir, não. Mas era como um relacionamento com o Senhor, que Ele me ajudou a perceber. Eu diria que, em geral, se você não encontra tempo antes de ter filhos para o Senhor, então você realmente vai achar difícil quando tiver pelo menos um filho. É assim. Então, estudar a palavra de Deus e orar é realmente uma questão de disciplina. E se você não se disciplinar, você nunca vai conseguir fazer isso. É como um exercício. Quando você quer perder peso ou algo assim, você se disciplina. Não é fácil fazer exercício, mas se você se disciplinar em relação aos seus hábitos alimentares e de exercício, poderá reduzir o peso. E as pessoas são tão zelosas quanto a isso. Vejo que as pessoas que fazem caminhadas pela manhã, ali para se manter em forma, faz ali um jogging, né? Dá uma corridinha leve. E fazem várias dietas aí para se manter em forma. Só para parecer bem, né? Parecer fit. E eu estou surpreso que os cristãos não se dão trabalho de se disciplinar para serem espiritualmente aptos, né? Espiritualmente fits. Que é milhões de vezes mais importante. Então, lendo a palavra de Deus, que é a coisa mais fácil do mundo, gastar ali 15 minutos, 10, 15 minutos estudando a palavra de Deus. E eu até incentivei isso por anos as pessoas a fazerem. Se você tem internet, se você não tem internet, você tem aqui um conjunto de CDs que a gente tem, chama Versículo por Versículo através do Novo Testamento. E isso é algo com algumas centenas de mensagens, onde a maioria tem ali em torno de 12 minutos cada uma, no máximo. E vai lá desde Mateus até Apocalipse. Você pode comprar um conjunto desse, guardar em casa, ouvir. Tá tudo em CD, MP3. Você pode ouvir ali 15 minutos por dia, manter um caderninho, anotar.
Algo simples. Só significa acordar 15 minutos mais cedo, ou ir para a cama 15 minutos mais tarde. O que ficou mais fácil para você? Disciplina é estudar a palavra. E não tente dizer que eu vou passar 1 hora por dia. Aí é que desanima mesmo, porque você não vai conseguir, porque um dia você vai conseguir, basta 15 minutos, e aí o dia que você não conseguir, esquece. Pula o dia que você não consegue, beleza, e faz o outro, mesmo que seja 5 minutos, mas faz. Se você conseguir se disciplinar, eu acredito que depois de um tempo você vai gostar. Só de tentar você vai gostar. E como resultado, você vai ter um banco de dados da palavra de Deus na sua cabeça. Quando você tiver filhos, você vai ter muita força desses versículos para te ajudar com seus filhos. Portanto, eu quero encorajar vocês, gente, a desenvolver esse hábito. É simples, vale a pena. Ok. Com relação à punição para as crianças, pela sua atitude rebelde. Como punir ou instruir uma criança rebelde de 3 anos? Eu costumava bater nele com um pedaço de pau. É a minha maneira de aplicar a punição correta. A Bíblia diz que devemos usar a vara ou o cinto de couro. Algo que cause dor para mostrar àquela criança que o que ela está fazendo é errado. Mas existem formas de punição. Aos 3 anos, talvez só esse castigo físico funcione. Quando eles ficam um pouquinho mais velhos, você sabe, eles têm 5 ou 6, eles querem brincar, e você pode impedi-los de brincar, dizendo, não, vai deitar na sua cama. Você não vai jogar agora, nem vai ter videogame, nem nada disso. Então isso depende da gravidade da desobediência. As 2 coisas que eu costumava levar muito a sério eram a desobediência e o comportamento rude com os pais. E o outro estava contando mentiras. Se fossem desobedientes, desrespeitosos... Bem, desrespeitoso era muito sério, né? E se eles falassem apenas uma palavra de desrespeito, eu já levava isso muito a sério e pediria desculpas imediatamente. Diria que pedissem desculpas. E eu não os puniria, né? Eu diria, vá e peça desculpas por isso. Você não pode falar assim. Se fizer isso 5 vezes, eles vão pedir desculpas 5 vezes. E você não vai fazer nada até pedir desculpas. E o outro claro, falar mentiras. Isso é muito sério. Se descobrisse que me contaram uma mentira, eu realmente os punia, para ensiná-los que contar mentira aos pais é muito sério. Falar desrespeitosamente é muito sério. Quando se trata de desobediência, eu avaliaria a gravidade da desobediência. Foi uma desobediência deliberada e contínua? Ou não entenderam o que eu disse? Ou se às vezes simplesmente não entenderam. Não deve assumir, né, que eles entenderam. Às vezes não entenderam o que você disse. Então, às vezes é a gente que está enganado. Não podemos esperar mais de uma criança do que ela é capaz, né, gente? Às vezes a gente faz isso. E se você descobrir que a desobediência resultou da rebelião, aí é muito sério. Essa atitude rebelde, a Bíblia diz que a tolice, Provérbio 22, acho que foi 14 ou 15. A tolice está amarrada no coração de uma criança. Mas uma vara de correção afastará isso dele. O que significa que há um tipo de conexão interna entre o coração e a bunda, né? Então, se você conectar o cinto com a bunda, isso vai sair do coração. A vara da correção expulsará a tolice do coração. E é muito melhor começar a expulsar isso aí aos 3 anos, porque quando eles têm 12 ou 13 anos, entrando na adolescência, eu sinto pessoalmente, gente, que é um pouco mais, é tarde para discipliná-los fisicamente. Porque aí fica humilhante na cidade, né? Portanto, eu aconselho você a terminar toda a sua disciplina física
quando eles completarem 13 anos. Você precisa começar quando eles têm 1 ano. Eles já entendem muitas coisas quando têm 1 ano de idade. Eu vejo isso nos meus netos agora, como eles entendem quando têm 1 ano e sabem o que é obediência e desobediência. Então, seja firme com eles, acho importante, e discipline-os fisicamente. É realmente o último recurso. Eu quero dizer, nós não somos militares, né? Uma vez que desobedeça a punição imediata, você diz a eles, você dá a chance a eles de obedecer novamente. Eu lembro que Deus deu a Israel 9 chances de oportunidades, e na 10ª é que ele falou, vocês não vão entrar em Canaã. Então, não é que eles cometeram um deslize, e aí já senta o sarrafo, Deus já mata eles. Não. Mesmo no caso de Adão e Eva, foi assim, uma desobediência, eles estavam fora do Éden. Mas você leu em Números que ele disse, né, que para não entrar em Canaã, então a questão da desobediência. Eles foram lá e disseram, eu vou ser paciente, e o Senhor falou, estou dando uma outra chance, caso contrário vocês vão ser punidos. E eles continuaram rebeldes, então tinham que ser punidos fisicamente. E depois de serem punidos os meus filhos, eu sempre orava com meus filhos e pedia para eles orarem. Às vezes eles podem não sentir vontade de orar porque acabaram de levar uma pancada, então eles não têm vontade de orar. Então eu dizia, ok, então não ore. Eu vou orar por você. Mas eles precisam entender que não é um pecado contra mim, mas sim um pecado contra Deus. E, portanto, não precisam pedir perdão a Deus. Eles precisam entender isso. Eles precisam pedir perdão a Deus. Mas acredito também no castigo físico, e graças a Deus no nosso país, aqui na Índia, a gente pode fazê-lo. Eu não sei se você sabe, mas na Europa e nos Estados Unidos, não é permitido fazer isso. Os professores são orientados na escola a levantar o short dos filhos, dos meninos, para saber se há uma marca nas pernas devido a alguma surra. Se tem uma marca ali de pancada. E é por isso que existem bastões especiais hoje inventados na América que não deixam marcas. Eles dão a dor, mas não causam marca. Que os pais crentes, né, tementes a Deus, têm que comprar, porque senão eles vão ser presos pela polícia. Além de ser presos pela polícia, as crianças podem ser tiradas de você, porque tem tanto abuso infantil na Europa e nos Estados Unidos que não é permitido punir os seus próprios filhos. Então, graças a Deus, esses dias ainda não chegaram aqui, então vamos seguir as escrituras. Eu acho que alguém que estava dormindo durante a reunião, o mandamento é o homem deixar o pai e a mãe. Qual o mandamento para a mulher? Será que eu falei sobre isso? Sim ou não? Qual o versículo? Salmo 45, 10. Sim, eu falei sobre isso. Alguma outra pergunta? Isso é de algum jovem que quer saber se deve procurar, o que ele deve procurar na seleção de um parceiro para a vida, uma parceira para a vida. Sim, tem um livro meu chamado Sexo, Amor e Casamento que você pode ler. Eu escrevi ele há 41 anos e não preciso mudar nada nele. Nada. Ainda acredito em tudo que eu escrevi lá. Essas são coisas que devemos procurar. Valores espirituais e principalmente o que eu digo quando você é jovem. Eu sempre incentivo os jovens a conversarem com a pessoa que vocês estão namorando ou noivando. E descubra se ela tem o mesmo objetivo que você. É o mesmo objetivo que você deseja seguir. E isso é importante, né? E você pode fazer isso de maneiras diferentes, mas se o seu objetivo ambos é glorificar a Deus, você vai construir um lar que glorifica a Deus. Essa é a coisa principal. E eu sempre peço o testemunho de uma pessoa, como é que você conheceu o Senhor? E quando eles falam sobre isso, você sabe muito rapidamente se eles conhecem o Senhor ou não. Eu pergunto a algumas pessoas e eles dizem, como você conheceu o Senhor? E eles dizem, minha vida toda eu fui cristão. Então eu sei que eles já não conhecem o Senhor imediatamente.
E ninguém conhece o Senhor quando nasce. Então, se alguém disser que foi toda a vida cristão, você sabe que ela não nasceu de novo. Essas perguntas são boas. Eu perguntei se ela queria dizer algo sobre quanto batia nas crianças, e geralmente nunca fazia isso. Como meus filhos são meninos e estavam ficando cada vez mais fortes e maiores que eu não pude bater neles. Eu não podia, né? Então, pedi sabedoria ao Senhor para lidar com eles. Então, meu marido disse: até minhas noras estão tentando fazer isso. Dê um tempo para eles pensarem, para refletirem. Como vai lá beber alguma coisa, vai deitar na cama, vai sentar no seu quarto. Sabe voltar quando estiver pronto. Quando se sentir melhor. Tipo, suponha que eles tenham tido um ataque de raiva ou algo assim. Você pode deitar e voltar depois. Eu ligar para você e quando eu estiver pronto. Aí eles voltam e a gente conversa. E você sabe que foi mandado para a cama, sabe por quê? Sabe por que isso aconteceu? E geralmente sabe que fizeram algo errado. E assim os problemas mais leves, os pequenos problemas seriam resolvidos. O castigo mais doloroso que eu poderia dar aos meus filhos era proibir eles de jogar cricket aquela noite. Era o que eles mais sentiam. Aí eu descobri que eles falam: ah, mamãe, se quiser bater na gente, bate, mas deixa a gente jogar cricket. Porque é claro que a minha surra não era tão dolorosa, então eu descobri, né? E aí eu não deixava eles jogar cricket. Então eles tentavam ser bons e não fazer aquelas coisas que eu não gostava. Eles ficaram um pouco mais velhos e dava ordens a eles, tipo, eu escrevi: eu não vou escrever isso 100 vezes. Aí eu descobri que eles escreviam: eu não vou, e deixava a lacuna em branco para preencher depois, um caderninho. Então, eu crescia com eles e eu descobri. ah, eu tinha que aprender isso de uma maneira mais madura, e como eles cresciam, eu tentava trazê-los para mais perto de mim. De maneira, eu descobri que se você falasse com eles de uma maneira madura, e apelava, e funcionava. Então não é uma regra, né, gente? O bastão é o último recurso. E é claro, tinha uma goiabeira lá em casa. Então eu podia quebrar um galho e dar uma surra neles, mas isso não significava muita coisa. Era como uma coisa extra ali, né? A gente evitava isso, né? Obviamente. Então, mas eu descobri que Deus me deu sabedoria para lidar com eles quando eu precisei. E descobri que à noite, quando orávamos juntos, né? Nossos filhos, a gente orava. E eu esperava até eles dormirem. E eu conversava com eles. E eu contava-lhes alguma história bíblica quando eram mais pequenos. E eu oro para que, admitindo que as coisas que fizeram foram erradas, e diga: Senhor, sinto muito por fazer isso. E permito. E faço eles entenderem aquilo que foi errado. Então eu tive que reconhecer as coisas diferentes. E Deus me deu sabedoria para lidar com elas. Gente, vocês sabem que as crianças têm muita energia. E se você restringi-los, dizendo: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não faça isso, não faça aquilo, temos que substituí-lo por outra coisa. Caso contrário, eles vão ficar frustrados, né? Então, veja, a gente nunca levou nossos filhos para o cinema, nunca levamos no circo, a gente não tinha televisão em casa. Então, em termos de entretenimento, eu quero dizer, mesmo que se eles quisessem ver uma partida de cricket ou algo assim, eu permitia que fossem à casa de algum vizinho, de algum amigo, ou algo, por uma hora, algo assim. Portanto, tinha muitas coisas que a gente não permitia que eles fizessem. Agora, você diria que essas crianças cresceriam rebeldes, né? Bem, eu quero dizer, é claro, eles ficaram um pouco frustrados. Eles diziam: por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode ter aquilo em casa e tudo mais? E eu dizia: desculpe, nós somos cristãos. E sabe quando vocês vão para a escola e eles ficam falando das últimas estrelas do cinema e eles nem sabem os nomes, então eles se sentem excluídos.
Sim, a gente é um pouco diferente deles. Deixa aprender desde a infância que cristão é diferente dos outros. Nunca tenha vergonha disso. Foi bom para eles aprenderem desde a infância que era assim. Mas então, eu tenho que canalizar a energia deles em alguma outra direção. E é por isso que você pode jogar qualquer jogo que eles quiserem e permitir que eles joguem na escola, né? Cricket, futebol, vôlei, enfim, eles saem na rua para os amigos e joguem lá. Ou mesmo jogos de salão, né? Às vezes eu sentava e jogava gamão com eles, ou jogava xadrez. Tudo que eu pudesse pagar, eu comprava. E eu ensinava algum instrumento musical. É bastante fácil, né? Agora é muito mais barato conseguir esses instrumentos. Então eu ensinava a aprender algo que possam praticar, algo que eu vejo que ajudou. Então você canaliza a energia deles para alguma coisa. Então, os jogos de computador estavam surgindo na época, né? E eu tomei muito cuidado para que antes de tudo fosse um jogo limpo. Não havia demônios, nada disso nos jogos. Eu não permitiria essas coisas. Mas você sabe, brincadeiras infantis, tudo isso era restrito assim a meia hora por dia. Cada um de vocês pode jogar meia hora aí. E então no fim de semana talvez um pouco mais, ali nas férias um pouco mais. Mas sempre sob controle. Achou que praticar piano meia hora por dia. Algumas disciplinas como essa eram boas. Então eu disse, você pode brincar. Você deve voltar na hora do pôr do sol e fazer o dever de casa. Voltar lá do cricket e fazer o dever de casa, terminar o dever de casa. Então, essa parte da educação, gente, é muito importante. Porque a gente vive num mundo muito competitivo, né? E temos de fazer com que nossos filhos não se tornem mendigos, né? Mesmo, quer dizer, se eles não têm inteligência, tudo bem, então façam o melhor que possam, mas se eles tiverem inteligência e você tem recursos para mandar eles para a escola, é bom que eles tenham uma boa educação. Então, eles quero dizer, eu encorajei todo mundo aqui no CFC, dê aos seus filhos uma boa educação, gente, para que eles tenham uma base sólida na vida. E pelo menos no mesmo padrão de vida em que a sua geração viveu. Né? Isso não tem que ir além disso, mas pelo menos no mesmo padrão. E isso significa que no mundo competitivo eles têm que correr atrás. Estudar, trabalhar bastante. E esse equilíbrio, brincar e também estudar, às vezes a gente que, enfim, algumas crianças não levam tão a sério os estudos, então a gente tem que fazer eles sentarem e temos que sentar mesmo com eles e fazer eles estudar e testar os conhecimentos. E não devemos ser preguiçosos nisso. Algumas crianças podem estudar sozinhas, outras não conseguem. Portanto, os pais precisam reservar um tempo para ver se estão fazendo a lição de casa e ver como está o progresso nas aulas. E os seus filhos são tão inteligentes e vão bem na escola, então é muito importante ensiná-los a não se orgulharem disso. Isso é importantíssimo, gente. Eu nunca permitiria que meus filhos mostrassem os seus boletins escolares a ninguém, ou outra qualquer coisa desse tipo. Eu oraria com eles e dizia, não fala sobre isso. E lembre-se que há outras crianças na sua turma que podem talvez ser até 10 vezes melhores que você em comportamento. E o comportamento é mais importante, hein? Fica esperto nisso. Infelizmente, nenhum prêmio é dado hoje por comportamento. Você ganha um prêmio por matemática, ciência, algo assim, então eu buscava esvaziá-los, né? Desinflar o ego deles. Porque é muito importante para as crianças inteligentes que elas não se considerem muito. Caso contrário, é muito fácil para eles ficarem orgulhosos. Vocês têm que ter muito cuidado com isso. Principalmente se seus filhos forem inteligentes. E a outra coisa pela qual fiquei muito grato e encorajava meus filhos foi na igreja, para se misturarem com todas as crianças igualmente. Não saia só por aí brincando com as crianças ricas. Com os pobres e as mais pobres. Todos são iguais aos olhos de Deus. São criados à imagem de Deus. E mesmo com as crianças das aldeias que vinham ali no período das conferências aqui na igreja. E a gente costumava ter 2 conferências por ano naquela época.
Estou muito grato até hoje porque meus filhos nunca se misturaram, porque meus filhos se misturaram com crentes extremamente simples e por isso os amam até hoje. E eu me recuso a criá-los como criança de elite ou arrogante que só se misturam com certo nível de criança. Nunca destrua seus filhos dessa maneira, porque isso subirá a cabeça deles. Eles só se misturarão com as crianças de elegantes, de elite, com dinheiro. Então, observe seus filhos. Todos vocês, cuidem dos seus filhos. Se forem crianças em crescimento, ou crianças já crescidas mesmo, ou crianças pequenas, enfim, mantenham os olhos abertos para ver com quem eles estão se misturando. Será que eles só misturam com gente de posse, de elite? Ou se misturam também com gente mais comum e simples, proveniente de famílias mais pobres, que provavelmente não falam inglês tão bem? E lá você vai ver que se faz algo para corrigir os seus filhos, ou se você está destruindo os seus filhos por incentivar isso. Eu lamento dizer, mas que algumas crianças aqui na CFC se misturam só com certo tipo de criança. Então elas sofrem espiritualmente. Eu nunca quis isso com meus próprios filhos. Eu queria que eles se misturassem com todo mundo. E se você não conhece o idioma, talvez seja meio difícil se comunicar com eles, mesmo que não conheça, né? Alguém que veio de outra área do país. E tem tantos níveis aqui sociais, é maravilhoso na CFC. Aproveite isso, tome vantagem disso. Tire vantagem disso, deixe que seus filhos aproveitem e reconheçam que na igreja todos são iguais. Será uma bênção tremenda. Eu acho que temos um privilégio único aqui, porque, embora sejamos uma igreja com língua inglesa, há famílias de diferentes níveis sociais com as quais se podem misturar. Então isso é uma outra coisa. Outra coisa que eu quero mencionar é que quando as crianças completam ali 14, 15 anos, tudo mais, temos que ter cuidado para não puni-las fisicamente. Definitivamente não, além de 10 anos, gente. Porque uma vez que eles vão além, você não deve puni-los e humilhar eles. Eles já estão mais velhos, não precisam disso. Então você tem que buscar conquistar o coração deles. Eu já falei isso antes, mas alguns de vocês podem não ter ouvido, então... Bem, na verdade, um dos meus filhos já contou esse incidente aqui no encontro de jovens. Então eu posso falar sobre isso tranquilamente. Um dos meninos me enganou um dia. Ele fingiu que estava indo para a escola e, na verdade, ele foi jogar uma partida de cricket. Representando a escola, sim, mas ele não me disse que não iria à aula. E ele achou que se me falasse aquilo, eu diria, esquece, vai para a aula. Então o que ele fez foi guardar o uniforme branco dentro de cricket, dentro da sacola, fingir que estava indo para a escola. Mas você sabe, né, como Deus expõe essas coisas. Nós descobrimos, e quando ele voltou, o que aconteceu? A partida foi cancelada? Não, ele jogou, não sei. Talvez tenha ganhado também. Mas ele voltou e quando descobriu que eu tinha descoberto, então eu disse, ok, meu camarada, então a gente vai ter uma conversa aqui agora. Então, venha comigo para outra sala. E ele veio comigo para outra sala, tremendo, né? Ele mesmo já testemunhou disso aqui. Então eu me ajoelhei. Ele falou assim, meu pai me disse para eu me ajoelhar. E aí eu falei, Senhor, me diga como eu falhei como pai para que o meu filho me enganasse assim. Ajude-me a ser um pai melhor. Em nome de Jesus, amém. E eu disse, ok, filho, agora você já pode ir, tá? Isso é tudo. E ele disse aqui para os jovens que isso fez mais bem para ele do que todas as palmadas que ele levou. Ele falou assim, porque eu vi o coração do meu pai por mim. Então esse era o meu objetivo. Depois que eles passassem pela adolescência, eu disse, Senhor, eu quero conquistar o coração deles. Eu não quero que nenhum dos meus filhos fique distante de mim. Eu quero que eles possam compartilhar qualquer coisa comigo como pai. Quero dizer a todos vocês, quando seus filhos chegarem à adolescência, procurem conquistar seus corações. Coloque o braço em volta deles, abrace e ore por eles. Deixe eles saberem.
Sabe, nós abraçamos, tanto quanto são crianças, mas paramos de tocar depois de uma certa idade. Por quê? Por quê? Pai, vocês devem abraçar os filhos e orar com eles. Esse toque físico é muito importante. Eu quero encorajar vocês a fazerem isso. Eu quero dizer, são alguns exemplos, né, do que eu fiz, né? São os exemplos. Alguma outra pergunta, gente? Alguma outra pessoa? Eu também quero acrescentar uma coisa. Estávamos indo na igreja na nossa casa, tendo uma igreja na nossa casa, e muitos jovens costumavam vir. E algum deles seriam disciplinados mais tarde quando meu marido conversasse com eles. Mas fizemos questão de nunca falar mal de ninguém com os nossos filhos. Eles nunca nos ouviram falar mal de nenhum dos irmãos ou irmãs. Então foi um choque para eles quando alguém foi convidado a deixar a igreja. Naquela época, algumas coisas aconteciam assim. Portanto, eu sou grato por meus filhos terem crescido sem nenhuma atitude negativa em relação à igreja. E agora, quando eles sentem que o lugar mais maravilhoso do mundo é a igreja aqui em Bangalore, e você pode começar isso quando seus filhos são pequenos. Não fale nada. Não diga nada. Mesmo que as pessoas cometam muitos erros, existem muitos erros. Todos nós não somos perfeitos, gente. Não fale nada com as crianças até colocar uma boa semente nos corações delas. E aí, quando os nossos filhos completam 14, 15, eles sentem que se tornaram adultos. Sabe, eles sentem que se tornaram adultos. Gente, sabemos que não é. Mas eles gostam de ter amigos que não sejam os pais deles, claro. E nós não tínhamos crianças de 14, 15 anos na igreja, né? Quer dizer, meu filho são os mais velhos daquela geração. Então, havia algumas pessoas que tinham filhos de 8, 9 ou 10 anos. Perdão, que eram 8 a 10 anos mais velhos que eles e que fizeram amizade com eles. Jovens que estiveram no CFC. Alguns deles não estão aqui no CFC hoje, mas eles eram jovens no CFC e, claro, não eram perfeitos. E se meus filhos tivessem me ouvido falar mal das fraquezas, do defeito daqueles jovens na casa deles, então talvez eles não tivessem sido amigos deles, não tivessem feito amizade. Mas como nunca ouviram nenhuma crítica deles em casa, eles se tornaram amigos dessas pessoas. E eu devo dizer que aqueles jovens irmãos ajudaram muito os meus filhos adolescentes. Até mesmo, né, alguns que estão na igreja hoje, não estão na igreja hoje. Eles ajudaram meus filhos e eu sou muito grato a eles. E se algum dia eu os encontrar, eu vou dizer isso também, eu sou muito grato. Mesmo que eles não estejam hoje aqui na CFC, eu sou muito grato pela ajuda que você deu aos meus filhos adolescentes. Eu encorajo meus filhos a serem amigos de jovens irmãos não daqui. Isso foi uma ajuda tremenda para eles. Por isso tentamos tornar a igreja gloriosa aos olhos dos nossos filhos. E é por isso que hoje, quando vem aqui, desejo encontrar todos os jovens irmãos aqui. Então eu quero encorajar você também a tornar a igreja gloriosa aos olhos dos seus filhos. E eu quero encorajar vocês também, torne a igreja gloriosa aos olhos dos seus filhos, gente. Isso vai ajudar eles. Mesmo que seja por uma atitude egoísta, mas faça mesmo por motivo egoísta. Sabe, eles vão para o exterior, vão estudar, vão a algum lugar, e depois eles voltam. Eles não têm interesse em conhecer jovens na igreja, então eu sinto pena desses garotos que agem assim. Sabe por quê? Porque os pais não tornaram a igreja algo gloriosa aos olhos dele. Portanto, gente, não cometa esses erros. Torne a igreja gloriosa para os seus filhos, para que seus jovens irmãos e irmãs não são perfeitos, mas sejam melhores do que as pessoas que estão por aí no mundo. Ok. Algum outro ponto que vocês gostariam de perguntar? Tem um velho provérbio chinês. Diz, aquele que pergunta uma vez pode parecer um tolo por um momento. Quem não pergunta permanece um tolo para sempre. A alternativa, é claro, pode ser que você já tenha sabedoria e não precise mais dela. A gente é amigo do marido. O melhor amigo do marido. Você disse que a melhor amiga do marido disse que não é bom. Que tipo de conversa precisamos ter com o marido?
Por exemplo, como se a gente estiver deprimido e estiver extremamente fraco, eu posso compartilhar se é algo que vai me perturbar, ahn, mesmo que traga uma coisa negativa para essa pessoa. Esse tipo de conversa a gente pode ou não? Mesmo com o sogro ou pai, compartilhamos ou não? Esse tipo de pensamento. Mesmo com os parentes, a gente pode compartilhar? Obrigado. Essa é uma questão muito importante entre marido e mulher. Quando uma esposa fala com o marido, eu acho que ela deve compartilhar tudo que está no seu coração. Mesmo que ela ache que é bom ou ruim, se isso está sobrecarregando ela, eu digo, é melhor que você vomita. Vomita logo isso aí no colo do seu marido e não no colo de outra pessoa. Ele não vai se importar. Ele sempre pode ir no banheiro e se lavar. Eu quero dizer, eu tô falando figurativamente, né, gente? Então, se tem algo sobrecarregando, bota pra fora. Quer dizer, seu marido já é maduro o suficiente e algo a ser considerado. Você não deve deixar isso pesar na sua mente. Mas a esposa é um recipiente mais fraco, um vaso mais fraco. Então, eu não incentivo os maridos a contar tudo às esposas, porque eles podem se preocupar desnecessariamente. Quando pode não ser uma coisa tão importante para o marido. Ele pode lidar com isso. Um marido pode levantar um saco de 40 quilos, mas a esposa talvez não consiga levantar. Então não peça a ela para levantar esse peso. Talvez falando de algum problema no escritório. Você acha que é um fardo essa esposa espiritualmente? Compartilhe e diga, queremos orar juntos sobre essa coisa no escritório. Mas caso contrário, se não for uma coisa tão grave, não sobrecarregue a sua esposa, porque no dia seguinte, gente, você vai pro trabalho e o problema está resolvido e ela nem sabe e ela está se preocupando com aquilo o dia inteiro. Então, é sábio entender o quanto você deve compartilhar com a sua esposa, porque a esposa é um vaso mais fraco. Mas ela pode compartilhar tudo com você. Então, por outro lado, eu não estou falando sobre ser desonesto. Estou dizendo que não devemos colocar peso num vaso mais fraco. Assim como você não vai pedir para ela carregar uma mala mais pesada, da mesma forma. Assim como não falamos com nossos filhos sobre sexo. Não porque desejamos sejamos desonestos, mas porque é muito pesado para elas entenderem naquela idade, né? Falando dos filhos agora, claro. Então, a gente não fala sobre sexo com filho, né? É a questão, é a mesma questão. E a gente tem que desenvolver essa liberdade de ser livre um com o outro, de rir, brincar, tirar sarro. Isso é importante. Eu quero dizer, a minha esposa e eu, a gente brinca um com o outro até hoje, depois de muitos anos de casamento. E esse é um dos testes do bom relacionamento. Você brinca com a sua esposa? Você brinca com o seu marido? É humor, né? O humor é um dom de Deus. Não, o humor tira sarro da outra pessoa, nunca. Você pode tirar sarro de si mesmo, né? Então, falando sobre alguma coisa boba que você fez, mas humor é uma coisa boa, é isso que eu quero dizer. Então, essa é uma maneira pela qual a gente pode manter um clima descontraído em casa. E a gente pode conversar sobre tudo, sobre qualquer coisa. E é claro, com pais e sogros, tudo, nós temos que ser... a palavra é discreto. Discreto significa um pouco mais sábio, cuidadoso, com o que deve ou não falar. Por exemplo, coisas que você sabe sobre a família do seu marido, você não deve contar a seus pais ou irmãos. Ou coisas que você sabe sobre a família da sua esposa, você também, marido, não deve falar aos seus pais e irmãos. E você sabe que você casou e ali você é novo naquela família. Então você tem que guardar isso para você e não anunciar isso a outras pessoas, tentando ter algum tipo de compaixão ou compreensão. Você está unido unida ao seu marido e você está unido à sua esposa. Vocês devem ser leais uns ao outro. Você está unido à sua esposa, você deve ser leal a ela. Tem coisas que são segredos, gente, não devem ser reveladas. Há certas coisas que são secretas. Mesmo podendo ser aberto um com o outro.
ou os pais dele, você tem que ter muito cuidado. E eu diria, não discuta com os seus sogros. Você deve dar o seu melhor. Dê o seu melhor, gente. Você pode discutir um pouco, porque eles conhecem o seu tipo questionador com os seus pais, né? Que eles já sabem do jeito que você é desde a infância, então tá tudo bem, eles entendem. Mas seus sogros, lembre-se, vocês são novos naquela família, não deve discutir com eles. Deve respeitá-los, eles são pessoas mais velhas. Você sabe, o pai da Anne me dava muitos conselhos. Sabe, eu sou o tipo manso, quieto, eu ficava ali e ouvia. Eu ouvia. Bom, pelo menos eu parecia manso e quieto diante dele. Então eu escutei tudo. Eu nunca fiz nada do que ele falou. Eu fui pra casa e, claro, né? A gente decidiu em casa o que fazer. E depois de um tempo, é claro que ele descobriu que esse cara tá só me ouvindo, ele não fala nada do que eu faço. Então, nunca discuti com ele, gente. Eu não ouvi ali. O que você perde ouvindo? Nunca discuta nem brigue, não vale a pena. Existem outras maneiras de fazer isso. Mas você não deve tomar decisões com base nos seus pais ou nos pais dela. Enfim, marido seja marido ou mulher. Eu espero que isso tenha ajudado. Algumas coisas, como esposa, a gente tem que ignorar. Tipo, podemos saber que um marido pode ter recebido uma proposta antes de algumas garotas que ele recusou. Ou talvez tenha alguma garota trabalhando no escritório que é muito legal e você se sente assim um pouco inferior. Então, não deixe assim as suspeitas alimentarem a sua mente. Porque a maioria das vezes não tem sentido nenhum. Não faz sentido, não tem base aquilo que você está vendo. Então, é importante você entender como cuidar do seu lar e preservar o seu lar. Então, nós, esposas, ficamos sabendo às vezes e a gente tem que conversar essas coisas com o Senhor e superar pequenos dardos do inimigo. Gente, veja, a suspeita é uma coisa muito séria. Muito séria entre os casais, especialmente os casais mais jovens. Especialmente ali se a esposa se sente um pouco inferior. Tipo, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão bonita. E meu marido tá conhecendo muitas mulheres bonitas. E agora, algumas dessas suspeitas podem não haver fundamento nenhum. Talvez seja exatamente o diabo colocando coisa na sua cabeça para te separar do teu marido. Você tem que estar alerta, porque o diabo é muito ativo. E você pode descobrir que não é verdade. Veja, o mundo de hoje é impossível trabalhar sem nunca conversar com alguém do sexo oposto. Onde quer que você vá, homens e mulheres trabalhando. Infelizmente, muitas mulheres são muito paqueradoras no lugar de trabalho. E o que você vai fazer? Se você trabalha, precisa conversar com elas. Local de trabalho, né? Então, o que você vai fazer? Profissionalmente, você tem que trabalhar com elas, conversar. Tudo que eu digo é que não suspeite, não fica suspeitando das coisas infundadamente. Isso pode acontecer mesmo na igreja. Se você não tomar cuidado, uma pessoa ali pode se tornar mais amigável demais. Claro que não tanto aqui na CFC, né? Mas em algumas outras igrejas assim, que são um pouco mais liberais. E há escândalos, né? Mesmo aqui nas igrejas de Bangalore ou na Índia, em qualquer lugar, em vários lugares do mundo. E até mesmo pastores, né? Coisas aconteceram. Eu diria que acredito que existe um lugar para uma esposa dar um aviso gentil ao marido. Caso você suspeite que alguma garota está sendo amigável demais, claro, se você tiver... E ele pode ter detectado isso também, né? Mas não algo que você continue incomodando. O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? Mas apenas um aviso gentil e depois deixe isso com Deus. Porque a mulher é uma ajudante. E às vezes você tem que ajudar o marido, né? E ver se ele está esperto.
ou se ele está caindo para o lado do paquerador. Você não pode fazer nada a respeito disso se for no local de trabalho, mas você precisa orar. E a suspeita é o que pode destruir você, gente. Então, muitas vezes a suspeita não tem fundamento nenhum. 90% dos casos não tem fundamento. 10% talvez haja motivo. Mas 90% dos casos ela não está certa. Então, infelizmente, se algumas mulheres permitem que a sua vida se torne miserável, permitir que as suspeitas permaneçam. A solução é ter uma amizade muito próxima com seu companheiro. Porque você e ele sejam muito próximos um do outro e se amem profundamente. E desfrutem do seu relacionamento espiritual e físico. Essa é a solução. Com base na experiência que tiveram juntos, vocês podem compartilhar algo sobre como podemos preservar a unidade no lar. Mesmo em situações que o marido e mulher têm ponto de vista diferente sobre alguma coisa, preservar a unidade no lar. Você sabe realmente valorizando a unidade e preservando a casa a partir da sua experiência. Sim, essa é uma... Depende de qual área é a discordância, né? Se for uma divergência doutrinária, eu acredito que não vale a pena discutir muito. Só digo que aceitaremos qualquer doutrina pregada na igreja. E é o fim da questão. Mas se for um desentendimento relacionado a algo muito prático no lar, como deveríamos fazer alguma coisa, acreditamos que marido e mulher devem conversar livremente, abertamente, e expressar os pontos de vista, mas não na presença das crianças, mesmo das crianças pequenas. Espere até que as crianças durmam, tranque a porta e vá sentar em outro lugar. Porque às vezes quando pensamos que as crianças estão dormindo, elas não estão dormindo. Elas estão ouvindo. Então tranque a porta, vá para outro lugar conversar e fale abertamente, sem perder a paciência. Isso é muito importante. Não é fácil quando você tem sentimentos fortes sobre alguma coisa. Mas você vai estragar tudo se ficar com raiva. Mas se você consegue esfriar a cabeça, eu falar sobre isso com calma, quando discordar, isso é que não, eu acho que a gente não deve fazer isso, não deve permitir nossos filhos que façam, participem daquele evento na escola, ou eu não acho que a gente deva permitir que essa pessoa venha à nossa casa porque ela está atrapalhando a nossa vida doméstica, ela vem demais, esse teu parente aí é muito incômodo, ele está sempre assim nos assediando, então, podemos conversar sobre qualquer coisa. A gente deve ter aberto, gente, em vez de ficar guardando as coisas no coração. Devemos discutir o assunto, orar juntos. Senhor, por favor, me ajude a encontrar uma solução. Talvez você tenha problema com os pais do seu parceiro. Talvez eles estejam interferindo demais. Compartilhe com seu parceiro. Eu sempre digo, você não deve lidar com problemas com os pais do seu marido ou da sua esposa. Deixe o seu marido ou sua esposa lidar com eles. Problema com os pais da sua esposa, deixe a sua esposa falar com eles. Você não fala com eles sozinho. Porque se você falar, isso pode piorar muitas coisas. Diga ao seu marido para falar com os pais dele, diga à sua esposa para falar com os pais dela. E explique que isso, você sabe que nós realmente amamos vocês, apreciamos vocês, mas agradeceríamos se você não fizesse isso quando vier à nossa casa ou algo assim. Nós temos uma visão diferente. Sabe, quando você for lá, por exemplo, nós não queremos que nossos filhos assistam a televisão, esse tipo de filme, a gente não quer. Não temos objeção nenhuma de o senhor assistir isso aí, mas não queremos que nossos filhos assistam esses programas. Então, por favor, se seus pais não são convertidos, né, claro, você tem que convidar eles. Então, devemos discutir essas coisas abertamente, gente, marido e mulher. Não fique do lado do seu pai ou parente, não tome o lado de um. Eu não sei se você sabe, mas é por causa da nossa posição em relação às verdades na igreja. Minha esposa, o pai da minha esposa, nunca veio à nossa casa durante 5 anos. E seus irmãos ainda não têm contato. Irmão e irmã há muitos anos.
Não por causa da... Mas não por causa da posição que a gente assumiu como igreja. Ela decidiu ficar comigo. Eu tenho certeza que é doloroso para ela não poder ver seus irmãos por 10, 15 anos, quase nenhum deles. Mas às vezes a gente tem que sofrer algumas coisas por causa do Senhor. Meu marido e mulher devem permanecer juntos. E às vezes temos que sofrer essas coisas. Homem e mulher sempre juntos. Eu sempre dizia isso a ela e é uma das coisas que a gente diz desde o início. Que a gente vai estar junto um com o outro, não importa o que nossos parentes entendam mal ou fiquem ofendidos. Isso é muito importante. Existe uma maneira de disciplinar minha esposa quando ela não está sujeita a mim? Como é que fazemos isso? Como é que é, hein? É com cinto? Nos tempos antigos das cavernas, a gente pegava a clava e arrastava pelo cabelo. Não, irmão. Eu sinto desapontá-lo, mas não há nenhum versículo na Bíblia que diz que você pode disciplinar a sua esposa. Se ela não está sujeita a você, você tem que orar. E sabe de uma coisa? Você deve orar. Ore como eu orei por meu filho. Senhor, me diga o que tem errado comigo. Minha esposa não se sujeita a mim. Ajude-me a ser um marido melhor, um exemplo melhor como marido. Para que ela veja que eu sou uma pessoa digna de ser seguida e sujeita. É a melhor maneira de lidar com isso. Eu estou falando sério. Existe apenas um lugar onde marido e mulher podem se tornar um com o outro. Esse está na cruz que Jesus morreu, gente. Ali é o melhor lugar. Você e seu companheiro morrerem, crucificados em Cristo, vocês vão ser um perfeitamente. É isso, gente. Esse é o lugar. A cruz onde Jesus morreu. Esse é o segredo para toda a vida cristã, gente. Ser crucificado com Cristo. Tá morto com Cristo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Agora, sabe-se... E você sabe, eu sempre digo que são necessárias 2 mãos para fazer um barulho. Tanto um conflito entre o marido e a mulher só vai acontecer se ambos cooperarem para lutar. Para brigar. Então, quando um quer brigar e o outro não vou brigar, não vai ter barulho. Pode bater com uma mão só. Ninguém bate palma com uma mão só. Então, onde um se recusa a lutar, pelo menos tem algum tipo de amizade. Mas se ambos se recusam a lutar, então vai ter verdadeiro companheirismo. Isso é o melhor, né? Se você não conseguir o companheirismo, fica ali na amizade, que é se recusar a lutar. Se recusar-se a discutir, brigar. De qualquer forma, se você disser algo quando seu marido e mulher estiverem com raiva, isso não vai ter nenhum peso. Não vai ter nenhum peso falar as coisas quando a pessoa está com raiva, gente. Todo agricultor sabe disso. Deixa eu ensinar isso sobre agricultura. Nunca semeie quando tem uma tempestade. Certo ou errado? O que acontece com a semente? Não vai para o chão. Vai ser levada pelo vento. Então, por favor, quando tem uma tempestade na casa, não é hora de fazer exortação se está a escritura. Ou para semear. Não. Espere a tempestade passar. Ore para que a tempestade passe. Às vezes, quem quer que seja que conheça melhor o Senhor ficará mais calmo. E deveria secretamente amarrar as forças satânicas. Em nome de Jesus, estão tentando criar confusão na sua casa, se amarra essas forças. E ordene que saiam dali. Tirem as mãos. As mãos do seu parceiro, ou sua parceira. Seu parceiro, claro, não está possuído por demônios, se ele é convertido, mas talvez o diabo esteja oprimindo, né? Esteja o que se diz demonizando, né?
está oprimindo naquele momento. Outras vezes ele pode oprimir você. Então seu parceiro vai ter que orar por você. Mas lembre-se que quem causa o estrago é o diabo. E eu amo aquela linda história do Antigo Testamento. Davi viu um leão agarrar uma das suas ovelhas. Quando ele estava cuidando das ovelhas, o melhor cordeiro. E Davi disse: foi atrás do leão que agarrou o cordeiro. E o que ele fez? Deu um sermão para o cordeiro? Não, ele não fez isso. Ele bateu no leão e matou o leão. E aí tirou o cordeiro da boca. Gente, a gente é tão tolo, né? A gente vai ficar dando sermão pro cordeiro. Não, não, não. Lute contra o diabo. Lute contra o diabo que agarrou o cordeiro. Então, o cordeiro vai ficar livre. Isso é sabedoria. Mas a maioria das pessoas vai dar um sermão ao cordeiro. E quando você termina a palestra, o leão já engoliu o cordeiro completamente. Então vocês têm que lutar com o diabo, porque ele é o autor de toda a confusão. Você deve decidir em sua vida: eu só tenho um inimigo, que é o diabo. Não minha esposa ou marido. Como lidar com pais que não são convertidos no mundo, e para dizer que não obedecem aos seus comandos. Perdão. Na cultura indiana, os filhos devem sempre obedecer aos pais. Mesmo que a criança tenha 50 anos. Ela deve obedecer aos pais. Isso é a cultura indiana. Na cultura ocidental, eles obedecem apenas quando chegam aos 18, e aí aos 18 eles param. Ambos estão errados. A cultura ocidental está errada e a indiana está errada também. A cultura cristã é diferente. A cultura cristã a gente honra os nossos pais a vida toda. Quer dizer, mesmo quando tenha 55, 60 anos, até minha mãe morrer, eu honrei ela. Eu não obedeci a eles depois que eu saí de casa, mas eu honrei eles. Isso significa que falamos respeitosamente com eles. Nunca falamos rudemente porque discordamos. Sempre com respeito por tudo que eles fizeram por você, mas respeitosamente você tem que dizer a eles: veja, pai, os tempos mudaram. O mundo não era como é há 50 anos atrás, quando você e os seus pais eram casados. Agora a gente acredita que as escrituras, né, elas dizem que a gente deve se unir ao nosso cônjuge, e nós te respeitamos, nós te amamos, cuidamos de você, agradecemos seu conselho, mas diga todas as coisas que você pode dizer honestamente. Nós gostaríamos de discutir isso junto, como marido e mulher, porque é assim que nos tornamos um com o outro. Portanto, não se ofenda se não conseguirmos a sua sugestão. Nós realmente apreciamos isso e, por favor, nos dê mais conselho. Estamos, porque muitos conselhos vão nos proteger dos perigos. Porque não aceitamos sua sugestão dessa vez. Não deixe de dar sugestão, não. A gente aprecia isso. Da próxima vez pode nos proteger de alguma coisa. Mas quando você nos der uma sugestão, pai, mãe, por favor, nos dê a liberdade de aceitar ou rejeitar. Caso contrário, você vai estar nos tratando como uma criança de 2 anos. Só temos que continuar fazendo o que você diz. Então, essa é a liberdade que gostaríamos. Se você disser isso de maneira gentil, seus pais não vão ficar ofendidos. Você não pode fazer nada sobre isso, mas alguns pais podem pensar nisso. Sim, isso é sensato. E fala, veja para alguns deles também, pai e mãe, se você continuar assim, meu marido, vocês vão ter relacionamento ruim. E eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero que você tenha um bom relacionamento. Eu quero que você tenha um bom relacionamento com eles. Então, é por isso que eu estou dizendo. Do outro contrário, meu marido vai falar, quem são seus pais para vir dizer o que eu vou fazer? Ou sua esposa vai dizer, quem são seus pais para dizer o que eu vou fazer? E esse relacionamento vai ficar tenso. Então, pai, mãe, eu não quero isso. É por isso que eu estou dizendo. Dê-nos liberdade para aceitar ou rejeitar as sugestões. É assim que devemos fazer. Irmão, eu gostaria de perguntar uma coisa. Quer dizer, tem um pai e um filho. Um filho que é maduro já, né? Talvez no nível dos pais, mas ainda não está casado.
e ainda sob submissão aos pais. Ele está sob sujeição aos pais por quê mesmo? Porque talvez ele tenha 20 ou 30 anos. Então ele é casado? Não é casado. Ah, ele não é casado, ok. Então ele está sujeito ali. Então, nesse caso, por exemplo, eu entendo aquele garoto é um garoto maduro. Eu quero dizer que tratamos ele com maturidade. Então, nesse caso, se ele está cometendo um pecado e não entende que é um pecado, mas sendo pai eu percebo que é um pecado. E se eu discutir com ele na frente de uma terceira pessoa, vai ser pior. Então, eu espero, provavelmente, isso pode prejudicar o relacionamento da terceira pessoa com a família. Então, nesse caso, como tratar isso? Como é que seria? Eu espero que você tenha entendido meu objetivo aqui. Você tem um filho de 30 anos? Não. Eu estou tentando perguntar porque eu estou relacionando com alguma outra coisa. Eu não entendi exatamente. É um caso fictício de 30 anos. Digamos, tudo bem. Um filho de solteiro de 30 anos. Se um pai deve corrigi-lo ou aconselhá-lo, ele pode aconselhá-lo, eu diria. Suponho que um filho de 30 anos já esteja ganhando a própria vida. E talvez viva em casa, mas ele está trazendo dinheiro. Eu não acho que um pai deveria, a menos que seja rebelde. Claro, se ele estiver fazendo coisas que não são cristãs, o pai deveria dizer, desculpe, não permito que você faça isso na minha casa. Ele quer dizer, mesmo que tivesse um filho solteiro de 40 anos, e ele estivesse trocando rock na minha casa, eu diria, não permito isso aqui. A minha pergunta foi, esse é um menino espiritual, mas ele não está percebendo que o que ele está fazendo é um erro. O pai é uma pessoa espiritual, então ele deveria corrigir seu filho. Mas ele deveria ter construído um relacionamento com seu filho naquela época. Ele ouça. Ele não construiu o relacionamento, é culpa do pai. Então ele deve tentar construir isso. Eu culparia o pai, porque ele não construiu um relacionamento até agora. Muitas vezes, eu digo a vocês, gente, eu sinto vontade de rezar pelos pais. Eu lembro de uma vez que eu fui à casa de uma mãe e ela me trouxe um menino de 15 anos. Irmão Zac, ore por ele. Ele não está estudando direito. Tive vontade de orar pela mãe. Eu disse, você humilha o seu filho assim diante de mim? Ele vai ficar mais rebelde. Você deve dizer isso em particular. A pessoa estava relacionada, quer dizer, o amigo da terceira pessoa deveria corrigi-lo naquele momento? Eu nunca corrigiria nem mesmo uma criança pequena na presença da outra pessoa. Porque isso vai afetar. Mesmo uma criança de 3 anos, gente. Eu não corrigiria na presença de outras. Não disciplinaria. Eu corrigiria dizendo, gente, não faz isso. Mas se tiver que punir fisicamente, espera até o convidado ir embora. Mas pode corrigir, é claro que eu vou corrigir. Ele precisa ser corrigido. Mas para um homem de 30 anos, eu não vou corrigir publicamente. Eu não sei o que quero dizer. Eu diria, apenas fale sobre algo mais diplomático. Tipo assim, vamos discutir isso mais tarde. Mesmo que isso afete o relacionamento da terceira pessoa, não vai afetar a terceira pessoa. Eu acredito que o meu relacionamento com meu filho é muito mais importante que qualquer relacionamento com a terceira pessoa. Não poderia me importar tanto com a outra pessoa, não me importa nada. Veja, todas essas situações familiares, gente, o que a gente precisa é de sabedoria. Então, deixa eu contar uma história que eu já contei aqui antes. E Jesus era um mestre em usar histórias, né? Para você entender. É a antiga fábula de Esopo. Você ouviu falar dessa história infantil de Esopo? O sol e o vento tiveram uma discussão. Quem é mais forte? Quem é mais forte entre nós? Então eles discutiram. Tá vendo aquele homem com o casaco ali passando? Vamos ver se você ou eu conseguimos tirar o casaco dele. Isso determinou quem é mais forte. O sol disse pro vento, vai você primeiro. O vento soprou tudo para tirar o casaco. E quanto mais soprava, mais esse sujeito agarrava. Mais ele apertava o casaco. E ele não conseguia tirar o casaco. Então o vento disse, ok, sol, sua vez. Vamos ver o que você pode fazer. E o sol aumentou tanto que o calor que sentiu, aquele rapaz tirou o casaco. Então quem ganhou a competição?
O sol. Qual é a moral da história? Que a força da sabedoria é maior do que a força do braço. Sabedoria é muito mais forte. Às vezes, usando força, você não vai conseguir o que você quer. Mas se você for caloroso, afetuoso com alguém, como o sol esquentando, você sabe, né? Ser quente com alguém, ser afetuoso, amigável, caloroso, você vence. Você vai conseguir o que você quer. Como selecionar a data e a hora do casamento? O que é isso? Que as estrelas predizem? Isso é algum hindu aqui? Tem um hindu sentado aqui, gente? Vamos procurar um calendário tradicional. Um bom dia. Que a previsão do tempo estiver chovendo, algo assim, tudo bem. Mas fora isso, são 365 dias no ano, né? 366 num dia bissexto, num ano bissexto. Eu digo que é um dia que o Senhor fez, a gente vai se alegrar e vamos ficar felizes com isso. É isso. Não tem nada de dia especial. Isso é tudo uma bobagem não cristã. Como o número 13, né? Vocês sabem que muita aeronave não tem o número 13 porque ninguém quer sentar lá. É incrível. Na sexta-feira 13 não se faz nada na sexta-feira 13. Eu gosto de fazer coisa na sexta-feira 13 e fazer algo de bom pra provar que é tudo besteira. Cada dia é um dia que o Senhor fez. Tudo isso é superstição. Eu tô surpreso que tantos cristãos ainda se entregam a toda essa superstição, essa tolice, essa bobagem. Significa que eles não abandonaram o velho homem, o jeito de pensar de Adão. Então, eu acredito que você deve escolher um dia que seja conveniente para ambas as partes, para os familiares, para todo mundo. Essas são as coisas que você deve procurar e no dia em que você conseguir. Veja a sabedoria. O que ela disse é o mais importante. Você encontrou a pessoa certa? Não é o dia certo. Sim, eu acredito nisso. 99,999% é a pessoa certa. Talvez 0,001 o resto. Arranjo, flores, onde a gente vai guardar e tal. 99,9% é a pessoa certa. Sim, eu não me importo. Quer dizer, eu não desprezo essa questão, porque pode ter sido uma questão genuína na mente de alguém. Uma pergunta honesta. Mas eu não desprezo, porque pode ter saído recentemente do hinduísmo ou de religiões não cristãs. E eu não os culpo por não saber o que é o cristianismo, né? Vem alguns cristãos fazendo coisas estúpidas. E, portanto, eles pensam, os cristãos também fazem isso. E eu não os culpo. Portanto, eu não culpo você fazer essa pergunta. Que bom que você perguntou para esclarecer alguma dúvida. Não hesite. Quero fazer uma pergunta a todos vocês agora. Você não precisa responder. Pergunte a si mesmo uma resposta para si mesmo, gente. Você está endividado financeiramente? Pergunte. Pergunte a si mesmo, veja honestamente as suas finanças. Você tem dívida de cartão de crédito? Saia disso o mais rápido possível. Ou o mais breve possível. Se você está endividado há muito tempo, vende todo o ouro que tem, né? E saia dessa dívida. A dívida é uma picada de serpente, gente. Se você descobrir que está constantemente endividado, mês após mês, então isso é muito, muito sério. Escreva todas as suas finanças. Escreva tudo. E anote as despesas. Guarde algum dinheiro para o futuro, para o seu filho, para a educação dos seus filhos, despesas médicas que podem aparecer. Não dependa da igreja para ajudá-lo. Não fica dependendo de uma boa igreja. Ah, estou numa boa igreja. Se eu tiver necessidade, vão fazer uma coleta e vão me ajudar. Você deveria ter vergonha disso. Se é assim. Eu quero dizer, eu estou nessa igreja aqui há 35, 36 agora, anos. E eu nunca esperei que a igreja me desse alguma coisa em qualquer momento.
nem mesmo uma roupa. Eu digo, eu vou cuidar das minhas próprias despesas, mas então eu tenho que ser sábio nas minhas despesas. Que se houver alguma despesa inesperada no futuro, que eu economize para isso. Em vez de alguém fazer uma coleta para mim ou me dar um presente, você sabe, você não vai crescer espiritualmente. Eu já vi muita gente assim, que são descuidados com seus gastos, eles não têm nenhuma poupança, eles não têm dinheiro. Então, de repente, tem uma grande despesa médica e, de alguma forma, eles vão lá e divulgam isso para as pessoas na igreja. Ou alguma coisa escolar. E a igreja tem a gentileza de dar algum dinheiro para eles. Isso tudo bem se você é um bebê, né? Se você chegou na igreja e não tem nem 2 anos. Mas se você está na igreja e tem mais de 2 anos, você devia ter vergonha se você depende da igreja desse jeito. Você deveria, querer dizer, você deveria querer trabalhar duro, ganhar seu próprio sustento e cuidar de si mesmo. E eu quero dizer, sempre pode haver despesas repentinas e inesperadas que são completamente imprevistas, que fica além da capacidade da pessoa. Isso é normal. Pode acontecer, mas tem pessoas que eu tenho visto aí, gente que tem casas e terras que ainda espera que a igreja os apoie. Você pode acreditar nisso? Pessoas que têm propriedade, esperando que a igreja os apoie, vai vendo a sua propriedade. Por que você quer que a igreja faça uma coleta para você quando você tem uma propriedade no teu nome? Isso é cobiça. E eu vi pessoas assim, elas nunca crescem espiritualmente, ficam aqui 10, 20, 30 anos, nunca crescem. Estão na mesma condição, por sempre, porque não acertam as suas finanças. Deixa eu te contar algo. Se você está errado na questão do dinheiro, você está errado em tudo. Eu digo isso a vocês, jovens casais. Já vi jovens casais se endividarem e a sua vida se tornar uma tremenda dor de cabeça. Não se endivide. Viva com simplicidade. Eu estou falando por experiência própria. Você vai conseguir dormir à noite em paz? Compre só o que você pode comprar. Discipline-se para não usar cartão de crédito. Você pode viver no mundo sem cartão de crédito. Eu vivi 71 anos sem cartão de crédito. Eu uso o cartão de débito. Só o débito. Significa que se não tem dinheiro no banco, não sai nada. Então eu diria, por favor, no seu próprio interesse. Se você está endividado hoje, saia dessa o mais rápido possível e diga: Senhor, por favor, me ajuda a ficar sem dívidas. Me ajude, Senhor. E se você não pode comprar algo, espere. Se seu marido ou esposa for extremamente extravagante, ou seu marido, ou esposa, seja quem for, puxa eles como uma rédea, como se fosse um cavalo e diga: Ei, a gente não pode se permitir isso. A esposa é uma ajudante. E se a esposa é uma pessoa tola, então o marido é o cabeça. Por favor, não podemos permitir isso agora. Não temos dinheiro para comprar. E eu não vou pedir emprestado. Eu não vou comprar algo no cartão de crédito que eu não posso pagar. Então agora me deixe dizer isso. Existem 2 exceções a isso. Se você tem uma casa para a qual você tomou um empréstimo de um banco, uma propriedade está hipotecada no banco, bom, aí de certa forma a casa não é sua. Então, não tem dívida, porque desse lado pode tirou 3 lac aqui de um lado enfim, se você não pagar, o banco vai levar a casa e tudo bem. A dívida está liquidada. Mas se você comprar um carro, uma scooter, um empréstimo, e ela tiver ali com segurança para acidente, o banco recebe o dinheiro, mas não tem dívida ali. Porque existe alguma equivalente do outro lado da balança. Mas se você está comprando algo cujo valor cai, assim que você compra, ou comprar uma máquina de lavar, não pode vendê-lo no dia seguinte pelo mesmo preço, gente, porque o preço cai, se tornou de segunda mão. Então, se você usa cartão de crédito para comprar algum ativo que cai, algo cai de valor, você tem dificuldade para pagar, a gente sempre tem dificuldade, isso não é sábio. Não é sábio mesmo. Então, portanto, tenha cuidado com esses gastos, não compre um carro até que você possa pagar. Então, anda de scooter aí. Eu andei de scooter uns 4 anos e só tive carro há pouco tempo. Eu tive carro durante algum tempo, mas você ficaria surpreso, em 25 anos eu só dirigi cerca de 17 mil quilômetros. Isso mesmo, tipo 1.000 quilômetros por ano, menos. Eu não tinha condição de arcar com o custo da gasolina, então eu ficava deitado ali a maior parte do tempo, eu não tinha condição de arcar com o custo. Eu levava minha esposa na scooter, levava meu filho na scooter, eu nunca me endividei. E eu não tive grande emoção de dirigir um carro e me exibir, eu nunca me endividei. Qual você prefere?
ficar exibindo o carrão novo e endividado. Eu nunca quis isso. Então o que eu digo é que isso me ajudou muito espiritualmente. Nunca ficar em dívida. E quero encorajar todos vocês a me seguirem como eu sigo a Cristo. Eu não creio que Jesus uma vez tenha ido pedir dinheiro a alguém, dizendo, eu estou um pouco com dificuldade, meu pai me decepcionou. Você pode me ajudar? Você pode imaginar Jesus dizendo isso a alguém? Meu pai me decepcionou? Então é um pouco vergonhoso quando se trata disso. Quanto a pedir dinheiro emprestado a um irmão, em caso de emergência, é uma violação das Escrituras. Embora eu não tenha intenção de não pagar o dinheiro, eu preciso viver com o que tenho. Vou te dizer, depende de... Para que você está pedindo dinheiro emprestado? A Bíblia não diz que você não deve pedir emprestado. A Bíblia diz, não deva nada a ninguém. Portanto, tem uma diferença entre pegar emprestado ou ficar devendo. Quer dizer, se você tem uma situação não esperada e de repente você tem uma despesa médica, algo que você não previu, você tem que internar sua esposa e não economizou, é uma quantia grande, o que você vai fazer? Você não vai viver em dívida com o hospital, você tem que pedir emprestado. Então, eu diria que você não está violando as Escrituras. Mas se você pede dinheiro emprestado para sair de férias, eu digo cancela a viagem. Então, se por outro lado você está pedindo emprestado para pagar a mensalidade dos seus filhos, você deve ter se perguntado, pô, você não sabia que ia ter que pagar a mensalidade dos filhos? Por que você não economizou nos últimos 5 anos antes do nascimento do seu filho? Deveria ter pensado nisso, não desperdiçar o seu dinheiro. E agora é a hora do seu filho ir para a escola e você não tem dinheiro. Você deveria ter guardado. Então você ainda precisa admitir o seu filho na escola. Precisa pedir emprestado. Mas aprenda uma coisa, não repita mais. Sim, não repita mais. Novamente, uma segunda vez, se você precisa pedir emprestado, faça o possível para economizar e retornar o mais rápido possível. Mas não aproveite essa liberdade porque a palavra de Deus diz, não deva nada a ninguém. Em Romanos 13:8, eu posso te dizer a tremenda paz que isso trouxe à minha vida porque eu não devo nada a ninguém. E eu não era milionário, como você sabe, lutei nos primeiros anos. Hoje eu não tenho falta porque todos os meus filhos estão bem. Mas você sabe, eu me lembro de alguém dizendo quando eu estava pregando, não aceite dinheiro pela sua pregação. Eles disseram, é fácil para o irmão Isaac. Todos os seus 4 filhos na América, ele pode falar assim. E eu disse, preguei a mesma coisa faz 35 anos. Quando eu levava meus 3 filhos naquela scooter para a escola. Eu preguei a mesma mensagem. E quando eu tinha dificuldade para pagar as mensalidades, eu pregava a mesma mensagem. Eu quero dizer, se Deus te abençoou financeiramente, isso é outra coisa. Mas eu não mudei a mensagem, eu prego a mesma coisa. Então, se uma garota é espiritualmente mais madura que eu, é errado escolhê-la como esposa? Eu não diria que está errado. Eu diria que ela ainda deve aceitar você como chefe da casa. Se ela não está disposta a aceitá-lo como chefe da casa, você vai ter muito conflito. Como diz o velho ditado, a esposa tem que saber quem veste as calças em casa. Então, ela deve saber que mesmo sendo mais madura, espiritualmente, significa o quê? Que não seja conhecimento bíblico. O conhecimento da Bíblia não torna uma pessoa mais madura. Essa é uma ideia tola. Mas se ela for genuinamente mais madura, significa mais humilde, isso é maturidade. Não está disposta a casar com você. A única pergunta que eu faria é, você pode considerá-la sua cabeça? Se não, vai ser uma grande luta entre vocês. Não é. Se eu casar com alguém mais maduro que eu, como lidar com as decisões no futuro? Bem, você tem que reconhecer que às vezes sua esposa pode ser mais sábia em certas decisões. E não tem nada de errado em dizer que ela está certa. Por exemplo, se a minha esposa e eu estamos discutindo qualquer assunto médico, e ela dá a minha opinião, e eu dou a minha brilhante opinião médica,
Finalmente eu vou ter que admitir que ela tá certa. Eu não vou ter que admitir. Não tenho vergonha de dizer. Ela sabe muito mais do que eu. O que tem errado nisso? Isso não significa que ela seja chefe. Não, significa que em algumas áreas ela sabe mais do que eu. Suponha que ela, sua esposa, seja contadora ou matemática. Talvez ela faça as coisas quanto melhor que você, mas ainda assim você é o chefe da casa. Se eu não tiver filhos depois do casamento, tá certo? E acredito que Deus vai me dar na hora certa. E não tenho fardo nenhum de orar por isso. Eu tô errado? Bem, eu não sei porque para alguns, mesmo para alguns mais piedosos, eles escolhem não ter filhos. Você pergunta o motivo, eu sei. Mas de um modo geral, eu acredito que seja a vontade de Deus ter filhos. Nas Escrituras temos muitos exemplos de mulheres estéreis que oravam e tinham filhos. Então, a esposa de Abraão era estéril, Sara. Os 3 pais de Israel, sabe quem eles eram? Abraão, Isaac e Jacó. Você sabe que todas as 3 esposas eram estéreis? É muito interessante. Os pais de Israel, todos os 3 as esposas eram estéreis. A esposa de Abraão era estéril, a esposa de Isaac era estéril, a esposa de Jacó, Raquel, era estéril. E eles oraram. E foi assim que tiveram filhos. Foi assim que Isaac nasceu. Pensa se não tivessem orado. Isaac e Rebeca oraram. E foi assim que Jacó nasceu. Pensa se não tivesse Jacó. Jacó e Raquel oraram. E assim José nasceu. Se não houvesse José, quem é que vai cuidar do Egito? Então, se ele sentasse, já tudo bem. Deus vai dar. Então, qual é a utilidade de orar? A oração muda as coisas. Não tem dúvida sobre isso. Eu acho que o que você tem a dizer, o que você quer dizer é que você não acredita na oração. Você não acredita que a oração vai mudar alguma coisa. Agora, eu pessoalmente acredito que qualquer pessoa que não tem filhos deveria orar para ter filhos, porque isso é normal. A Bíblia diz que os filhos são presentes de Deus, essa é a norma. Por que não pedir um presente para Deus? Ore com fé e depois, como disse no início, tem algumas pessoas piedosas que não têm filhos. Observe que quando o Watchman Nee, por exemplo, ele tinha um filho, né? E essa criança morreu. E depois um bebê pequeno, algo assim. Ele nunca teve mais filhos. Eu conheço algumas pessoas piedosas realmente que não tiveram filhos. Eu não sei porquê. Mas depois de ter orado, e você ainda não tem filhos, então é claro que você deixa isso nas mãos de Deus, né? Sabe? Claro, se você termina de orar e ainda não tem filhos, isso está na mão de Deus. Esse aqui é uma questão financeira. É melhor você perguntar para alguém que tenha mais compreensão sobre taxa financeira, juro, pagar, empréstimo imobiliário. Vai lá no Ananda. O Ananda sabe essa pergunta, ele vai poder te ajudar com essa questão aí de empréstimo imobiliário. Qual é a idade certa para os homens se casarem e começarem a procurar uma parceira? No meu livro, eu não transformei em lei, né? É muito bom que os jovens se casem ali entre 25 e 32. Eu estenderia para 35 agora, porque às vezes demora um pouco mais para ser estabelecido. Se estabelecer financeiramente, né? Eu não aconselharia as pessoas casarem antes dos 25. Para as meninas, antes dos 20, né? Eu diria, é um bom momento. Provavelmente é o mais antigo. E eu não vou botar um limite máximo para isso, porque se você não encontrou alguém adequado, mesmo depois de 29, 30, espera no Senhor. Mas ore para que Deus conduza alguém. Como devem os jovens solteiros gerir os seus rendimentos entre dar aos pais e poupar para o futuro? Bem, isso depende de quanto seus pais precisam do dinheiro. Se eles estão vivendo do seu dinheiro, você deve ajudar a cuidar deles. É diferente para os pais, mas se apenas para dar algum luxo e conforto, tudo bem.
mas para algum casamento. Na hora do casamento não sobrecarregue os pais e coisas assim. Eu sempre acreditei que você, sendo um solteiro, é bom guardar alguma coisa. Comece a sua vida com alguma coisa, né? Até para você poder tornar a vida da sua esposa mais fácil, comprando as coisas para casa, né? Como o homem deve se comportar com a sua noiva em termos de fala e tempo, principalmente se o casamento vai acontecer daqui a algum tempo. Como é que ele deve se comportar? De uma maneira em geral, eu não incentivo as pessoas a ficarem envolvidas há mais de 6 meses no noivado. Se eles moram no mesmo lugar e não mais do que 1 ano se vivem longe. Porque as emoções vão ficando mais tensas. Elas sobem, né? Então, lembre-se de que quanto mais você demora, seu revestimento emocional se desgasta. É como dirigir um carro com o pé no freio ou dirigir uma scooter com o pé no freio. Se você mantiver o pé no freio e acelerar, vai desgastar a lona nos freios. E durante o noivado, a taxa de aceleração é bem alta, né, entre homem e mulher. Então, você tem que segurar o freio. Não pode manter isso por muito tempo. Vai se desgastar. Então, se vocês estão na mesma cidade, se encontram com frequência, 6 meses ali é o limite, né? Vocês estão longe, felizmente não se encontram com tanta frequência, talvez 1 ano. 1 ano é o que eu diria. Tem que ter cuidado para não fazer isso. Na sociedade indiana, eu sugiro que você tenha cuidado ao sair junto. Certifique-se de que os pais dela concordem com isso. Não se coloquem numa situação em que vocês podem ter contato físico demais e pecar. Você vai se arrepender o resto da vida se fizer isso. Então, tenha cuidado. Tenha cuidado. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pelos queridos irmãos e irmãs. Eu oro que tudo que a gente falou os ajude a ter uma vida piedosa. Eles tenham filhos piedosos e construam um lar piedoso. Eu oro para que esse momento juntos aqui. Obrigado por esse momento. Amém.